Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor e nós gostaríamos de meditar hoje no livro do profeta Ageu. Nós vamos ler apenas um versículo agora, mas nós vamos falar de outros textos. Ageu, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Irmãos, não há nada pior do que obras paradas. Antes mesmo dessa pandemia, nós podemos observar muitas obras públicas, estádios de futebol, estradas, escolas e outros prédios públicos em construção, e essa construção parada. Obras paradas são obras que trazem uma sensação de relaxo, de falta de zelo com o dinheiro público. Mas, se nós observarmos também, durante esse momento de pandemia, muitas obras estão paradas. Não por causa dos políticos necessariamente, mas o comércio está parado, a indústria não vai como deveria ir, e até mesmo as igrejas, muitas estão fechadas e muitas obras estão paradas. Mas a obra, no sentido secular e também na vida espiritual, não pode ficar parada. A obra de Deus não pode ficar parada. Por isso, nós vamos falar hoje sobre esse tema. A obra não pode ficar parada. A obra não pode parar. Sim, a obra não pode parar. Nós vamos falar hoje, por isso, no livro do profeta Ageu. Diz a palavra de Deus que quando o povo voltou do exílio, o povo chegou a Israel e a nação de Deus, o povo de Deus, viu a sua terra em ruínas. Tudo havia sido destruído 70 anos com a invasão de Nabucodonosor. O templo, que era a casa do Senhor, as muralhas que cercavam a cidade e muitos outros prédios. Eles tiveram que começar tudo do novo, tudo do zero praticamente. E diz a palavra de Deus que eles até mesmo lançaram os alicerces do templo. Todavia, eles pararam com a obra. Por quê? Para cuidar dos seus próprios interesses. Até que se levanta o profeta Ageu e começa a falar ao povo, incentivando o povo a reconstruir, a retomar as obras. E nós vamos falar sobre essa história hoje. As obras não podem ficar paradas. Quando é que as obras ficam paradas? Nós vemos no versículo 4, quando o profeta chama a atenção do povo, dizendo o seguinte: vocês estão morando em casas apaineladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas. O que nós observamos aqui? Quando é que as obras ficam paradas? Quando é que as igrejas ficam paradas? Quando é que não há trabalhos de evangelização? Quando é que falta um trabalho dinâmico na casa do Senhor e também na vida secular, mas muito mais na vida espiritual? Quando o povo começa a cuidar dos seus interesses apenas. A palavra de Deus diz o seguinte: que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo vai bem na nossa casa, tudo vai bem na nossa família. Agora, quando o povo de Deus faz como nos dias de Ageu, todo mundo começa a procurar os seus próprios interesses, em vez de buscar a obra de Deus, em vez de fazer a obra que o Senhor confiou a nós, nada vai bem, tudo fica parado.
Nós estamos vivendo momentos difíceis, como nos dias do profeta Ageu. Muitas vezes as pessoas se esquecem de Deus e começam a cuidar dos seus interesses. Lotam os shoppings, os bares, mas a casa do Senhor está vazia. Isso também já acontecia antes da pandemia. Por quê? Porque as pessoas não procuram em primeiro lugar o reino de Deus. Porque as pessoas não dão prioridade ao reino de Deus. Agora, quando as pessoas não dão prioridade à casa de Deus, à obra de Deus, nada vai bem na vida deles. Agora, quando as pessoas deixam os seus próprios interesses para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo vai bem. É o que o profeta Ageu fala ao povo. Olha, vocês estão cuidando só da casa de vocês, e a casa do Senhor está em ruínas. Mas, caminhando um pouco mais, nós podemos observar já no versículo 12, quando o profeta vai falar ao povo. Quando é que as obras de Deus começam a ser movimentadas? Como é que a obra de Deus começa a ser feita? Quando é que a obra de Deus não fica parada? É o que nós vamos ver no versículo 12, quando o profeta falou ao povo, e diz aqui, versículo 12: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Quando as obras do Senhor deixam de ficar paradas, quando o trabalho na casa do Senhor é retomado, sabe quando? Quando o povo ouve as palavras do Senhor. É o que nós vamos ver naqueles dias. O que estava acontecendo? As obras estavam paradas, porque todo mundo estava cuidando dos seus próprios interesses, como nós falamos. Mas, quando o profeta se levanta e começa a exortar o povo, e começa a mostrar ao povo a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, o povo é despertado. O povo passa a atender à vontade do Senhor. E é isso que fala. Por que as obras estão paradas? Porque o povo não ouve a palavra do Senhor, porque o povo não atende à voz do Senhor. Mas quando o povo atende à voz do Senhor, o trabalho é retomado. É o que nós vamos observar. Diz aqui que o governador, Zorobabel, Josué, o sacerdote e todo o povo passaram a ouvir as palavras que Deus falou ao povo através do profeta. Por isso, a palavra de Deus diz: bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que leem, bem-aventurados que colocam em prática as profecias desse livro, porque o tempo está próximo. Quando o povo atende à voz do Senhor, quando o povo ouve as palavras do Senhor, o povo se desperta, o povo se atenta para recomeçar e retomar a obra. Nós estamos vivendo dias difíceis, muitas igrejas estão com as portas fechadas, todavia, a igreja não pode ficar parada, porque nós podemos usar até mesmo o recurso da internet para falar da palavra de Deus. O mais importante não é o fato da igreja estar aberta ou fechada. O mais importante é que o coração do povo de Deus esteja aberto para ouvir as palavras do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, mas nosso coração está longe da presença de Deus. Agora, se você ouve a palavra do Senhor, você vai ser abençoado e você vai se despertar para retomar a obra do Senhor. E a obra do Senhor não pode ficar parada. Há muitas almas perdidas, há muitas pessoas que estão sofrendo, deprimidas, angustiadas e precisam da palavra do Senhor. E você mesmo pode usar o recurso que você tem do WhatsApp ou também do próprio Facebook para falar das palavras do Senhor. Quando o povo atende à voz do Senhor, as obras são retomadas. E nós podemos observar ainda o que o profeta Ageu falou para o povo. Diz aqui no versículo 14 já, que diz que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, que era governador de Judá. Primeira parte desse versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Quem era Zorobabel? Como nós já falamos, ele era o governador
governador de Judá, foi o homem encarregado pelo imperador para supervisionar aquela terra e também todas as obras referentes ao reino de Judá. E nós podemos observar que esse homem era um homem de Deus, e Deus despertou o seu espírito para retomar a obra. E é isso que nós estamos precisando, para que a obra de Deus continue, para que a obra de Deus avance e vá de vento em polpa. É necessário que Deus desperte o espírito do povo, a começar dos líderes, pastores, presbíteros, diáconos e outros líderes. É fundamental que o povo de Deus se desperte para fazer a obra. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O povo de Deus precisa de um despertamento. O povo de Deus precisa acordar para fazer a obra. E é isso que Deus quer falar aos nossos corações. Deus está te despertando para fazer a obra de Deus. Não sei qual é o seu dom, não sei qual é o seu talento, não sei o que Deus requer de você, mas, conforme o próprio apóstolo Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons. E qual é o melhor dom? É o dom que Deus te dá. Deus tem te dado infinitos dons espirituais, habilidades para fazer a obra de Deus. E Deus quer que você faça a obra dele, e faça com amor, porque maldito é o homem que fazer a obra do Senhor relaxadamente. Deus está te despertando para fazer a obra. Às vezes essa adversidade, essa pandemia, tudo isso que está acontecendo, é para o povo de Deus se despertar. O povo de Deus estava muito relaxado, não orava, não lia a palavra, não ia aos cultos, não evangelizava, não se santificava, mas às vezes Deus permite uma aprovação, como Deus permitiu 70 anos de exílio na vida do povo de Israel, para depois o povo voltar mais animado, mais compromissado com a obra. Deus está te despertando. Acorde para fazer a vontade do Senhor. Nós podemos ainda caminhar ainda nesse versículo 14, porque depois do profeta exortar, depois do povo atentar à palavra de Deus e se despertar para fazer a obra, diz aqui na última parte do versículo 14, que Deus, além de despertar o espírito de Zorobabel, do sacerdote, de todo o povo, eles depois se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. É o que diz a última parte desse versículo 14. Depois que o povo se despertou, o que aconteceu? Todo mundo se pôs ao trabalho, todo mundo colocou a mão no arado, todo mundo começou a trabalhar. Um foi ali e contribuiu com o dinheiro, o outro foi ali e fez uma parte, levando tijolo, levando argamassa, e todo mundo começou a fazer a obra de Deus. Olha que maravilha, olha o que aconteceu ali. A casa do Senhor estava ali parada, somente com os alicerces, e ali começaram então a retomar as obras, e a casa do Senhor foi reedificada, porque todo mundo se pôs ao trabalho. Quando é que a obra do Senhor prossegue? Com o trabalho. Não existe outra forma de fazermos a obra do Senhor a não ser com o trabalho, porque muitas vezes as pessoas ficam esperando Deus fazer a obra. Ah não, Deus vai fazer, Deus vai converter o meu vizinho, Deus vai converter o meu familiar, Deus vai converter o meu marido, Deus vai converter o meu filho. Sim, é Deus que converte, é Deus que dá o crescimento. Mas se Paulo não plantar, se Apolo não regar, vai faltar o crescimento, não vai haver crescimento. Deus quer que nós façamos a obra. Ele pode fazer a obra, ele pode usar anjos, ou mesmo ele pode fazer sozinho. Com o sopro do Espírito Santo, ele pode converter os 7 bilhões de pessoas que existem no mundo. Mas ele quer nos usar. Ele quer que o povo arregace as mangas e saia ao trabalho.
Deus quer nos usar como vasos ou como instrumentos na sua mão para que a sua obra prossiga. E a Bíblia fala: tudo que vier na tua mão, faça segundo a tua força. Deus tem dado dons espirituais a nós, e nós não podemos enterrar os nossos talentos, mas devemos granjear os nossos talentos. Se põe ao trabalho, comece a trabalhar, faça a obra de Deus, não faça relaxadamente, mas faça com zelo, com amor, como diz o salmista, servir ao Senhor com alegria, e Deus vai fazer a obra dele prosperar. A obra não vai ficar parada, porque da mesma forma que o povo arregaçou as mangas e saiu ao trabalho para reconstruir a casa do Senhor, assim também Deus quer que retomemos as obras. Certamente, meu amado irmão, minha amada irmã, quando terminar essa pandemia toda, vai haver muito trabalho a ser realizado na obra do Senhor. Nós, pastores, os líderes espirituais, vão ter que arregaçar muito as mangas para tirar o atraso, para retomar a obra. E nada acontece sem trabalho. É com muito trabalho que nós vamos ali fazer a obra do Senhor. Mas ainda, caminhando um pouco mais, nós podemos observar como é que a obra do Senhor foi retomada naqueles dias. Nós vamos ver já no capítulo 2, versículo 4, o que ele diz aqui. O versículo 4 do capítulo 2 diz assim: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué. E depois ele vai falar para todo o povo: seja forte, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O que ele está dizendo aqui? Seja forte, porque o Senhor é contigo. Interessante observar que o nome do sumo sacerdote ali era Josué. E aí nós vamos recorrer a outro Josué para explicar esse texto. Diz a palavra de Deus que quando Moisés morreu, coube a Josué suceder Moisés, e Josué tinha a missão de levar o povo até a terra de Canaã, até a terra prometida. Essa era a função, a missão de Josué, uma missão árdua e difícil: suceder Moisés e levar o povo até a terra. Quando Deus chama Josué, Deus vai dizer para Josué: Josué, não tenha medo, não fique espantado, mas seja apenas forte e corajoso, porque eu vou estar com você por onde quer que você andar. E aqui Deus diz o mesmo ao povo: sejam fortes. Quando é que a palavra de Deus vai ser pregada? Quando é que a obra de Deus vai ser retomada? Quando o povo buscar a força, e a força vem do Senhor, como diz o próprio apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. O que diz Paulo a Timóteo? Não nos foi dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. O crente não pode ser covarde, o crente não pode ser fraco, porque a palavra de Deus diz assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pouca. Mas nós temos que ser o quê? Corajosos e fortes, porque o Senhor está conosco. A obra é difícil. Observe bem, meu amado irmão, minha amada irmã, a situação daquele povo. Havia uma grande obra, o templo tinha que ser reconstruído, e o templo de Jerusalém era um templo suntuoso, e para fazer aquela obra eles iriam gastar muito dinheiro, e eles haveriam de ter muito trabalho. Mas Deus fala para eles: vocês têm que ser fortes. E eles foram fortes. E é isso que você tem que ser. Você, nesses dias de adversidade, nesses dias de pandemia, você tem que se fortalecer, e se fortaleça no Senhor. Como diz Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. E você tem que ser fortalecido na força do Senhor. O Senhor está com você, é o que diz aqui nesse texto, e é o que diz em outros textos da palavra do Senhor. Seja forte, seja corajoso para fazer a obra. Mas caminhando um pouco mais, nós podemos já no versículo 8 dizer que vamos retomar a obra.
A obra não pode ficar parada. Por quê? Porque o Senhor é o dono do ouro e é o dono da prata. É o que diz o versículo 8 do capítulo 2. O próprio Senhor está falando. Porque o povo estava preocupado. Mas quanto é que nós vamos gastar para construir esse templo? Nós não temos dinheiro. O que Deus fala para o povo? Deus é o dono do ouro, o dono da prata. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu tenho quase 30 anos de ministério. E eu já participei de muitos trabalhos e de muitas obras na casa de Deus, seja na reconstrução, reforma de templos, ou até mesmo na obra espiritual. Muitas vezes a gente reunia o conselho, a gente falava com os irmãos, a gente falava, mas o dinheiro é pouco, nós não vamos dar conta, como é que nós vamos conseguir fazer uma obra tão grande? Então vamos começar, vamos ser fiéis, vamos orar e Deus vai suprir. Nunca Deus me deixou na mão, sempre Deus foi fiel para comigo e para com a sua obra. Nunca Deus me decepcionou, porque Deus é o dono do ouro, é o dono da prata. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer o mais na sua vida. Seja fiel a Deus, seja compromissado com a obra do Senhor e você vai ver, você pode até testar esse Deus, porque lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10 diz, provai-me nisso e veja se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Cabe ao povo ouvir a palavra, cabe ao povo não cuidar apenas dos seus próprios interesses, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Cabe ao povo se despertar para o trabalho e ser forte. Cabe ao Senhor suprir as nossas necessidades. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar, porque Ele é o dono do ouro, é o dono da prata. Deus é fiel e Ele vai te honrar. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não vai ser em vão. E finalmente, para nós concluirmos, a obra de Deus não vai ficar parada e Deus vai manifestar a sua glória em meio à sua obra. É o que nós vamos observar. Observe bem o que diz o versículo 9. Deus falando através do profeta Ageu ao povo. A glória desta casa será muito maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, porque nesse lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Para nós concluirmos, se nós observarmos bem, quando os alicerces do segundo templo foram levantados, aqueles homens mais velhos que viram a glória do primeiro templo edificado por Salomão, eles choraram, porque aquele templo parecia bem inferior ao primeiro templo, pelos alicerces. Eles podiam saber disso. Mas o profeta, no meio daqueles alicerces, diante daquele povo que também lamentava e tinha saudade do primeiro templo, ele vai falar, olha, esse segundo templo vai ser muito mais glorioso do que o templo edificado por Salomão. Porque lá, nesse segundo templo, o Senhor vai mostrar a sua paz. Essa profecia foi cumprida anos depois. 500 anos depois, Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, entrou nesse mesmo segundo templo, edificado nos dias de Ageu, de Josué e Zorobabel. E Jesus, quando completou 8 dias, foi ali circuncidado. Com 12 anos ele discutiu entre os doutores, naquele mesmo templo. E depois, quando ele inicia o seu ministério, ele entra naquele templo para curar muitas pessoas, para falar da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! Jesus, o Emanuel, Jesus, o príncipe da paz, nasceu
e esteve naquele templo, manifestando a glória de Deus naquele lugar. Que coisa maravilhosa! Há muito tempo atrás, vemos aquele profeta se levantar e dizer: nós temos que edificar a casa do Senhor. Os anos passaram e Jesus esteve nesse lugar que foi reedificado. Da mesma forma, se você se dispuser a fazer a obra do Senhor com todo amor, com todo zelo, com todo cuidado, Deus vai mostrar a você a sua glória. Deus vai te dar paz. Jesus vai reinar na sua casa. Jesus vai reinar na sua vida. Jesus vai reinar na sua igreja. Porque, afinal de contas, a casa do Senhor é a nossa vida, a casa do Senhor é a nossa família, a casa do Senhor é o seu templo. Quando Jesus reina, a glória de Deus se manifesta. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?